Olá, boa tarde. Meu nome é Letícia Lobo e eu vou apresentar o estudo denominado Efeito da alga Laurencia dendroidia na sobrevivência e morfologia de Caenorhabditis elegans, orientado pelas professoras Júlia Peralta e Alexandra Menezes, no Laboratório de Imunoparasitologia. As eumintíases são as infecções parasitárias mais comuns no mundo, sendo sua ocorrência e frequência relacionadas a fatores como saneamento básico, nível socioeconômico, hábitos de higiene e grau de escolaridade, causando assim impactos na saúde mundial devido à sua alta prevalência e gravidade, além de ter um arsenal terapêutico reduzido. A quimioterapia antihelmíntica é utilizada para tratamento e também controle, tanto para humanos quanto na indústria agropecuária. Assim, a gente já observa diversos casos de resistência, fazendo-se necessário o uso de dois ou mais compostos em associação para se obter sucesso nos tratamentos. Por isso, a importância, né, da busca de novos compostos que tenham essa ação antihelmíntica. O grupo das algas vermelhas do gênero Laurencia já é conhecido por ter produtos naturais estruturalmente diversos, com atividade antibacteriana, antiviral e antiparasitária já descritas. No Brasil, são 12 espécies, sendo que a Laurencia dendroide ocorre ao longo de toda a costa brasileira e apresenta diferentes perfis químicos de acordo com seu local e tempo de coleta. O Caenorhabditis elegans foi escolhido como modelo experimental por ser um nematóide de vida livre, não necessita então de um hospedeiro, assim a sua manutenção é fácil e de baixo custo. Ele tem simplicidade celular e um ciclo de vida curto, além de ser muito bem conhecido em termos de anatomia, genética e biologia do desenvolvimento. O ciclo de vida é curto, cerca de 48 horas, partindo do estágio de ovo, passando por 4 fases larvais até chegar à forma adulta. O objetivo do estudo foi, então, de avaliar o potencial antihelmíntico do extrato bruto FOR, obtido da Laurencia dendroidia, em formas jovens, ou seja, ovos e larvas, e adultas do modelo experimental C. elegans. O extrato ele foi obtido, produzido e cedido a nós pela doutora Angélica Ribeiro, do Grupo de Produtos Naturais de Organismos Aquáticos, situado no NUPEM. Eles coletam, né, a Laurencia dendroide e faz a extração ácido-base. O extrato obteve o nome de extrato FOR, justamente por ser feito a partir da Laurencia coletada na Praia do Forno, em Arraial do Cabo. A manutenção do C. elegans é relativamente simples em laboratório, e a gente usa placas de Petri com meio NG e são incubados a 19 graus. A suplementação é feita com E. coli, fazendo um repique semanal, que significa que uma vez por semana a gente transfere para uma plaquinha nova, e para isso a gente utiliza meio M9 para lavar a plaquinha antiga, levar esse líquido para a centrifugação e obter pellets que serão depositados em uma nova placa. E aqui a gente viu que o ciclo é muito curto, então em poucas horas a gente tem a coexistência das diversas formas, né, de estágios de vida do C. elegans numa mesma placa. Aí a gente precisa fazer a sincronização para que eu possa testar nas diferentes fases. E para isso a gente utiliza uma solução de lise composta, né, por hidróxido de sódio e hipoclorito de sódio, que vai lisar a cutícula das diversas formas larvais e dos adultos, mas vai preservar os ovos, uma vez que as cascas dos ovos são mais resistentes. A partir daí, a partir dessa obtenção dos ovos, a gente coloca em uma nova placa e começa uma contagem de horas, aonde a gente consegue saber em qual estágio está aquela cultura. Para os testes, a gente utiliza placas de poços e colocamos, né, as condições de incubação são meio S. basal, E. coli e um grupo de 30 eumintos ou ovos. E a gente sempre faz o estudo, né, o teste em triplicata, incluindo condições controle e DMSO, que é o solvente que a gente utilizado no extrato, e diferentes concentrações do extrato. A avaliação da atividade é a partir da sobrevivência, no caso de larvas e adultos, então a gente vai observar se há motilidade do corpo e movimento bulbar. Não havendo nenhum dos dois, a gente considera que aquele euminto está morto. E no caso dos ovos, a gente vai observar se houve a eclosão da larva L1. Então, os percentuais de eclosão e os percentuais de sobrevivência são plotados em função da concentração para realizar uma análise não linear, buscando obter o IC50. Além disso, a gente faz comparações por análise de variância para descobrir quais são as concentrações, né, que apresentaram resultados que são significativamente diferentes.
E para observar, e a gente também faz as análises morfológicas observando em microscópio óptico, né, acoplado a uma câmera para a gente obter as micrografias que fazem parte dos nossos resultados, serão apresentadas a seguir. Para isso, a gente fixa o material em AFA e observa, né, colocando entre lâmina e lamínula. Aqui é o primeiro gráfico obtido, o gráfico de ovos. A gente tem percentual de eclosão em função de concentração. O IC50 é maior do que os próximos que eu vou apresentar, e isso pode ser devido a essa maior resistência da casca dos ovos. Então, esse é um efeito já apresentado por outros produtos com ação antihelmíntica. E aqui a gente observa, né, que há diferença estatisticamente significativa entre essas concentrações com a letra A e essas outras com a letra B, havendo aqui uma variação na concentração de 1.000 nanogramas por ml. E essa variação se explica por a gente estar tratando de um extrato bruto, coletado em amostras separadas, então a gente utilizou diversas amostras para fazer os testes, e essa variação se dá provavelmente quanto a essa diferença de composição, né, de acordo com a coleta da Laurência dendroidia. E lembrando que esse é um estudo inicial e que seria interessante depois repetir esses mesmos testes com os produtos majoritários, né, com subprodutos isolados. Isso com certeza vai diminuir a possibilidade de variações como essa. E aqui a gente tem o gráfico de larvas e o gráfico de adultos. Esses já são percentual de sobrevivência em função da concentração. E aqui a gente observou que houve diferença a partir de 800 nanogramas por ml, um IC50 mais baixo se comparado ao anterior. Lembrando que a gente está falando de nanogramas por ml, então são muito baixos mesmo. E aqui em adultos, a partir de 700 nanogramas por ml, tendo também aquela variação que eu falei anteriormente. Os resultados da morfologia são muito mais evidentes. Aqui a gente tem micrografias das larvas que eclodiram a partir de ovos tratados. Em A e B, a gente tem grupo controle e DMSO. E aqui a gente observa a morfologia intacta, né, desses eumintos, então uma cutícula preservada, as estruturas internas bem delimitadas, enquanto que desde a primeira concentração testada, a gente já começa a observar esse processo de vaporização que vai se intensificando conforme a gente aumentou a concentração do extrato. E aqui a gente já observa, né, alterações cuticulares mais graves, até que nesta última foto, a concentração de 1.500 nanogramas por ml, a gente tem um corpo totalmente alargado, uma forma totalmente diferente do que a gente observa no grupo controle. Aqui em larvas L3, L4, ou seja, o resultado de submeter larvas L1, L2 ao tratamento, né? Quando a gente vai avaliar, elas já são larvas L3, L4. Aqui o grupo controle e DMSO, também mostrando eumintos, né, com cutícula íntegra e estruturas internas bem delimitadas. Enquanto que nos grupos tratados, desde as concentrações mais baixas, a gente já começa a observar efeitos como esse, né? Desprendimentos cuticulares, alterações do corpo, dobramentos, invaginações, diversos tipos de alterações, principalmente na sua cutícula. Aqui já são adultos, grupo controle, a gente observa aqui a cutícula íntegra, as delimitações do intestino, do esôfago, e aqui no grupo DMSO a mesma coisa, a gente vê o bulbo esofágico bem delimitado, ovos, enquanto que nas primeiras concentrações testadas a gente já começa a observar alterações na cutícula, aqui espaçamentos anormais, processo de vacuolização, aqui o que parece ser um ovo degradado, passando aqui por essa concentração intermediária, mostrando que seria um ovo mais próximo do normal, e aqui um ovo com má formação, ovos degradados, uma intensa vacuolização próximo à cutícula, gerando esse espaçamento, né? E também dentro das estruturas internas, até chegar à maior concentração, onde a gente observa esses efeitos, né, de torções, desprendimentos mais graves, né? Essas contorções representando aqui um sofrimento antes da completa morte do euminto. A conclusão, então, foi de que esse extrato causou uma diminuição da sobrevivência e alterações tanto cuticulares quanto no trato digestivo das formas jovens, ou seja, larvas e ovos, e adultas do C. elegans. E assim a gente conclui que o extrato FOR apresenta promissor potencial antihelmíntico. Nossos agradecimentos e o meu agradecimento à atenção de vocês.